Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Como você sabe, nós estamos lendo e comentando este livro nos domínios da mediunidade. E você que está em casa acompanhando o nosso desenrolar dos diversos capítulos, não se esqueça, todos os livros anteriores a este aqui é o 8º, os 7 livros anteriores a este já foram feitos, estão disponibilizados no nosso canal, o canal do Espírito da Letra no YouTube, além de também você poder encontrá-lo no offline da TV Mundo Maior. Então, você pode acompanhar tanto este livro que estamos fazendo, quanto os anteriores. E pode espalhar isso para muita gente, pode fazer as pessoas conhecerem esta obra, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho dificuldade de ler, eu não presto atenção, mas ela pode ouvir o nosso programa, mesmo quando ela está fazendo algum serviço doméstico, alguma coisa que não exija que ela fique presa à TV. E isto ela vai escutando e passa tão depressa que você se encanta, como muitos têm nos escrito. Então agora nós vamos pegar o capítulo 16º. Este é um capítulo muito especial. Anote lá no começo o seu capítulo 16 como sendo um capítulo bastante marcante. Nós vamos explicar por quê. Vamos agora então ao texto? Vamos lá. Aí está. O capítulo se chama Mandato Mediúnico. Veja só que é diferente apenas de uma mediunidade. Ele está falando de um mandato mediúnico. Diz André Luiz: eram quase 20 horas quando nós paramos à frente de um sóbrio edifício, um edifício simples, cercado, ladeado por vários veículos. Muita gente ia e vinha. Desencarnados em grande quantidade, em grande cópia, congregavam-se no recinto e fora dele. Vigilantes de nosso plano, ou seja, espíritos com a função de tomar conta, de vigiar no plano espiritual, atenciosos, estendiam-se, impedindo a entrada de espíritos rebeldes, impenitentes ou escarnecedores, os espíritos debochados. Vários grupos de pessoas ganhavam ingresso à intimidade da casa. Pessoas encarnadas passavam, mas no portal, naquela entrada, experimentavam a separação de certos espíritos que as seguiam. Espíritos estes que não eram simples curiosos ou sofredores, mas blasfemadores e renitentes no mal. Eram espíritos duros, espíritos que tinham um hábito de escarnecer, de atacar, baderneiros, vamos dizer assim. Isso sou eu que estou falando. Agora André Luiz continua dizendo: esses casos, porém, daqueles espíritos que não podiam entrar com os encarnados, constituíam exceção. Porque, em maioria, o cortejo, o séquito, os seguidores dos irmãos desencarnados se formava de gente agoniada e doente, enferma. Espíritos tão necessitados de socorro fraterno como os doentes e aflitos que eles acompanhavam, os encarnados. Entramos, diz André. Como era lá o interior? Antes de irmos para essa descrição, vamos pensar em uma coisa interessante. Primeiro, o centro não era suntuoso, era uma casa simples. Não era uma casa gigantesca, era um pequeno núcleo. Já ali havia horário de funcionamento estabelecido, proteção vibratória, guarda-vigilância para que, no processo de admissão, fossem permitidos somente espíritos
que não fossem aqueles escarnecedores, aqueles impenitentes. E quando o encarnado estava indo lá e junto dele algum espírito desse tipo estava agregado, porque já era companheiro velho, quando o indivíduo passava pela porta de entrada do terreno, essa entidade não era permitida. Tinha que ficar na rua. Agora, diz André Luiz que o número de espíritos que era permitido entrar com os encarnados eram tão doentes e necessitados quanto os próprios encarnados. Então estes podiam passar. É muito importante você perceber que no plano espiritual existe disciplina, existe separação dependendo do padrão vibratório. E então você imagina como é difícil para um ambiente espiritual onde há um volume extremamente grande de pessoas encarnadas, para a turbulência que isto gera do ponto de vista vibratório naquele ambiente. Não é que não seja bom, mas você imagina se num grupamento pequeno tem todo este cuidado, esta cautela que nós vamos continuar a ver na sequência. Você já imaginou como isso deve ser num grupamento muito grande? Como isso deve ser complicado? E uma vez que o encarnado está entrando e algumas entidades que estão com ele, aflitas, doentes, pouco elevadas, passam também na triagem, você já imaginou um salão em uma casa espírita que tenha 800 pessoas, 500 pessoas? Todas elas acompanhadas com as suas entidades aflitas. É uma coisa difícil. É também por esse motivo que muitas pessoas, quando vão a casas muito grandes, muito gigantescas, elas às vezes pensam assim, ai, é bom aqui, é bonito, tudo arrumadinho, mas é estranho, né? Parece que a gente não se sente tão assim aconchegado. É uma grande movimentação do plano espiritual tentando conter aquele grupamento. Aliás, no livro Libertação, que nós já fizemos aqui, o espírito André Luiz relata a ida dos dois, né, o marido e a esposa, que são os protagonistas, principalmente a moça, que está sendo atacada por entidades obsessoras. Eles vão a um culto dominical católico, a missa. E lá, André Luiz relata qual era o ambiente vibratório da missa, como aqueles espíritos estavam lá e quantos espíritos havia a mais do que os encarnados. Me recordo que havia mais ou menos 800 pessoas na missa e havia quase 4.000 ou 5.000 espíritos na igreja. Você imagina isso? E todos eles eram espíritos, a maior parte deles eram espíritos atrasados, galhofeiros, brincalhões, porque certamente lá não havia tanta proteção como aqui neste pequeno grupo. E você vai ver a descrição de André Luiz naquele capítulo do livro Libertação, como eles estão sofrendo, apesar do apoio que vem do alto naquela celebração, como as pessoas acabam permitindo que as vibrações negativas tomem conta de seus pensamentos e eles não consigam assimilar tudo aquilo que lhes é oferecido. Inclusive na questão da comunhão. Quando chega o momento de tomar a hóstia, André Luiz descreve o que acontece com a luz que estava ali refletida. É uma excelente informação que nós vamos ver. Então você vê que o volume muito grande produz também uma turbulência maior. Mas não quer dizer que as casas espíritas, que têm uma dimensão mais robusta, sejam lugares que não são bons ou que não tenham condições. Não, eles têm todo o amparo positivo, desde que os que estão ali também estejam interessados em se elevar. Porque se é apenas um contingente de
né, grandezas materiais sem a devoção do espírito, também a proteção fica prejudicada, não é? Mesmo na casa espírita. Porém, nós conhecemos casas espíritas de grande dimensão e que também possuem uma vibração agradável, e possuem um equilíbrio, possuem disciplina. Agora, é muito mais difícil você manter a disciplina num grupo gigantesco do que num grupo menor. Até a disciplina do pensamento daqueles que frequentam. Então aqui nós estamos vendo, e você vai ver na sequência, como já é difícil organizar esse ambiente numa casa menor. Mas é André Luiz que vai nos contar isso. Vamos voltar ao texto? Então ele está dizendo, olha, entramos. Ao centro de uma vasta sala havia uma grande mesa. E ela encontrava-se rodeada por um largo cordão luminoso de isolamento. Você vai ver uma imagem aí do projeto Imagem que mostra exatamente isto. Há pessoas sentadas à mesa, um largo cordão de isolamento em volta. Você vê ali do lado direito embaixo, André Luiz, o Hilário, o Aulus, presentes contando, mostrando para nós esta realidade. Você vê que no cordão vibratório que está ao redor da mesa, não são todos os espíritos que podem entrar. Você vê que há 3 médiuns sentados e alguns outros encarnados em volta e também espíritos que estão organizando a tarefa. Prestem especial atenção naquela senhora à direita que está conversando com uma moça de lilás, que sobre a cabeça dela existe um negócio estranho, parece um roda-moinho. Você está vendo ali? Parece um tufãozinho que está ali envolto numa iluminação. Preste atenção neste símbolo, neste sinal. Agora nós vamos voltar ao texto. Ao redor da mesa reservava-se ampla área, aonde se acomodavam quantos careciam de assistência, sejam eles encarnados ou não. Área esta que se mostrava igualmente protegida por faixas de defesa magnética, sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera de ação, guardas espirituais. À frente, na parte oposta da entrada, vários benfeitores espirituais conversavam entre si. E junto deles, respeitável senhora ouvia prestimosa diversos pacientes. É aquela cena que eu falei para vocês. Apresentava-se a matrona, a senhora mais velha, revestida por extenso halo, por uma auréola de irradiações opalinas, azuladas, leitosas, e por mais que projeções de substância sombria se endereçassem para ela através das requisições, daqueles pensamentos, daqueles pedidos dos sofredores que se dirigiam para ela, essa matrona conservava a própria aura sempre lúcida, sem que as emissões de fluidos enfermiços lhe pudessem atingir o campo de forças. Apontando esta senhora, o assistente nos informou. Vamos voltar à imagem que está se referindo a essa descrição. Você vai ver na tela novamente essa imagem enquanto eu vou lendo o que André Luiz está falando a respeito dela. Aliás, é Aulus quem vai explicar. Esta irmã que você está vendo conversando com as pessoas ali é a nossa irmã Ambrosina, que há mais de 20 anos sucessivos. E olha, vamos parar aqui um pouquinho a leitura, só para eu dar uma informação a vocês do significado dessa data. O livro que estamos lendo, ele foi escrito em 1954. O livro que nós estamos lendo foi escrito
em 1954. Foi publicado, aliás, o prefácio foi assinado no dia 3 de outubro de 1954. 3 de outubro é a data em que nasceu Allan Kardec, não é? Em 1803. Ah, que interessante. A data que Kardec nasceu. Emmanuel faz um prefácio em 3 de outubro. Em 54, aqui o espirituólogos está informando que a Ambrosina, ela tem todas essas vibrações e essa elevação, porque ela se dedica já há mais de 20 anos sucessivos ao trabalho espiritual. Vamos fazer a conta. Se vamos considerar 20 anos para trás, seria 1934. Mas é mais do que isto. Então é antes até de 1934. Anote esses detalhes, porque vai ser muito interessante para você entender o que vamos dizer mais para frente. Ou seja, na década de 30, de 1930, esta senhora, ela já estava trabalhando com a mediunidade. Bem, então vamos lá, vamos voltar ao texto agora. Já há mais de 20 anos sucessivos, a dona Ambrosina procura oferecer à mediunidade cristã aquilo que ela possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que está nos orientando, ela renunciou às mais simples alegrias do mundo. Inclusive, renunciou ao conforto mais amplo do santuário doméstico, de ter a sua casa, a sua família, uma vez que ela atravessou a mocidade trabalhando sem a consolação do casamento. Olha só, interessante. Alguém que atravessou a mocidade trabalhando, não teve lazer, não teve passeio, não teve nada em que ela pudesse dizer, agora eu vou fazer as coisas do jeito que eu gosto. Não. Ela ficou sem casar, ela não teve família própria. Vai anotando tudo isso. Ambrosina, diz André Luiz, trazia o semblante quebrantado, assim, debilitado, meio cansado e rugoso, porém que refletia a paz que lhe vibrava no ser. Na sua cabeça, entre os cabelos grisalhos, aparecia um pequeno funil de luz, como se fosse um adorno, aquele roda-moinho que eu falei, um enfeite delicado. Intrigados, consultamos a experiência do orientador Aulus e esse conhecimento não se fez esperar, explicando-nos que aquilo era um aparelho magnético ultrassensível, com o qual a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Então, ela tem um contato direto com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Pelo tempo de atividade que ela tem na prática do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Olha que interessante. Esta realidade também é importante que você guarde. Ela tem um instrutor que preside as tarefas, porque com ele ela está intrinsecamente ligada, por todo o devotamento que ela se permitiu. Bem, você vê, ela trabalha na década de 30, desde então, ela
tem devotamento constante, não teve família, não teve filhos, não se casou, trabalha desde cedo, possui, por causa disso, uma ligação constante, direta com o espírito elevado que a orienta. E então, veja só o que André Luiz continua nos explicando. Tendo crescido em influência, ela se viu assoberbada, sobrecarregada por solicitações de múltiplos tipos, de múltiplos matizes. Ao inspirar fé e esperança a quantos se aproximam dela, desse sacerdócio de fraternidade, de compreensão, ela é naturalmente assediada pelos mais desconcertantes apelos. Então todo mundo a procura, todo mundo vai atrás dela, todo mundo se sente atraído pela generosidade dessa senhorinha. E então o Hilário, agora interessado, curioso, ele pergunta, quer dizer então que ela vive flagelada por solicitações e súplicas constantes? E o Aulus responde, sim, Hilário, até certo ponto sim, porque ela simboliza uma ponte entre os dois mundos. Entretanto, com a paciência evangélica, ela sabe ajudar os outros para que os outros se ajudem, uma vez que não lhe seria possível conseguir solução para todos os problemas que as pessoas apresentam a ela. Ela tem que também ajudar as pessoas a que elas também se entreajudem. Agora André está explicando que, depois dessas explicações, eles se aproximaram da médium respeitável e modesta, e nós a vimos pensativa, apesar do vozerio abafado que estava no ambiente. As pessoas estavam conversando, né? Ninguém, não pense você que as pessoas, principalmente as pessoas leigas, elas são muito disciplinadas, né? Apesar de estar sempre escrito assim, o silêncio é uma prece, né? O povo entra e quer bater um papinho. Agora veja só o que André Luiz está falando na sequência. É por isso que eu disse a vocês que há sempre mais tumulto, quanto maior o número, tumulto vibratório, né? Quanto maior o número de pessoas. Primeiro porque muitas ficam conversando ou querendo falar baixinho, apesar de não ser possível no ambiente, não ser devido isto. E elas mesmo assim não respeitam. E em segundo lugar, todos carregam pensamentos. Pensamentos que também fazem barulho no plano espiritual. E aqui nós vamos começar a entender como o médium que estava lá, a dona Ambrosina, como ela está tendo que administrar tudo isto. Vamos agora ouvir o que André Luiz está nos contando. O texto prossegue. Não longe dela, o pensamento combinado de duas pessoas estavam sentadas lá na assistência. Mostravam nesse pensamento cenas lamentáveis de um crime em que os dois haviam se embrenhado. Dois haviam cometido um crime. E quando Dona Ambrosina olha isto e vê a forma pensamento, aquilo plasmado ao redor de ambos, ela refletia, falando sem palavras, em frases que somente nós no nosso meio poderíamos escutar, e escutávamos. Ela diz assim mentalmente, amados amigos espirituais, que devo fazer? Eu percebo nossos irmãos delinquentes, e eu vejo os seus compromissos. Um homem foi eliminado, ou seja, são dois assassinos. Eu vejo a agonia deste homem retratada na lembrança destes responsáveis. O que é que eles estarão buscando aqui, estes nossos infortunados companheiros, fugitivos da justiça terrestre? O que será que eles vieram fazer aqui? Olha só o drama. Você já imaginou o médium buscando sintonia com o mundo espiritual, sendo uma ferramenta do bem, e agora observando, sem que ninguém lhe dissesse,
Dois indivíduos que estão ali sentados na mesma sala e que são dois assassinos? Difícil. Porque veja só, às vezes, um médium que não tem um mandato mediúnico, esses médiumzinho, esses médium, entra alguém na casa espírita que ele conhece, vamos supor que sabe que é um estelionatário, que deu um golpe numa pessoa que o médium conhece. O estelionatário não sabe que vai ser identificado, mas o médium está vendo o estelionatário entrar, sentar no salão, falando, nossa, o que esse bandido veio fazer aqui? Né? Já é uma coisa complicada para o médium se manter neutro, porque certamente ele sabe que aquele é um indivíduo perigoso, pernicioso, golpista. Agora, você já imaginou se ao invés de você saber, porque aquele caso é o único naquela noite que você conhece pessoalmente as estruturas, os meandros. Os outros 40, 50 que estão na reunião, você não sabe quem são. Mas imagina se você tivesse esse mandato mediúnico e você pudesse ver dos 40, dos 50, todos os erros, todas as coisas feias que fizeram, como é o caso da dona Ambrosina, e neste caso ainda mais porque se trata de dois assassinos. É complicado mesmo, não é mesmo? Mas veja só, ela pediu ajuda. Ela não levantou e falou assim para alguém, chama a polícia que tem dois bandidos que mataram um homem aqui. Não fez isso. Ela perguntou aos espíritos amigos como proceder. E então, vamos ver o texto? Vamos ver o que os espíritos lhe explicam. Nós reparávamos que a médium tinha medo de perder a harmonia vibratória que lhe era natural. Ela não desejava meter-se, absorver-se em qualquer preocupação acerca dos visitantes mencionados. Se eles eram violentos, o que será que eles podiam fazer ali? Ela não queria se meter nisso, perdendo o equilíbrio. Foi então que um dos mentores presentes, não estamos tratando ainda do espírito que era aquele que se ligava a ela, mas é um dos mentores presentes, se aproximou e tranquilizou Dona Ambrosina dizendo, Ambrosina, não tenha medo, acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes como criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que nos achamos aqui para ajudar. E o remédio não foi criado para as pessoas sadias. Tenha compaixão, sustentando o seu próprio equilíbrio. Nós somos devedores de amor e de respeito uns para com os outros. E, quanto mais desventurados, de tanto mais auxílio necessitamos. É indispensável, Ambrosina, receber nossos irmãos comprometidos com o mal como enfermos que nos reclamam carinho. Essa foi a resposta dos espíritos para ela. Então, a médium aquietou-se. Passou a conversar naturalmente com os frequentadores da casa. Aqui, alguém desejava socorro para um coração atormentado, ou pedia cooperação em benefício de parentes menos felizes. Mas ali, alguém suplicava ajuda fraterna para doentes em desespero. Mais além, surgiam requisições de trabalho assistencial. Dona Ambrosina consolava e prometia. Quando Gabriel é quem? É o orientador que está ligado a ela. Quando Gabriel, o orientador, chegasse, dizia a ela, o assunto que estavam lhe passando seria exposto a ele. Por certo, ele traria a colaboração necessária. Vejam que ela não falava nada por ela mesma. Vejam que ela tinha muita noção de que era apenas um veículo. Tanto que ela dizia, olha, quando o nosso Gabriel chegar, nós estaremos submetendo a ele essa sua rogativa, seja de ajuda, seja de consolação, seja de trabalho assistencial, e ele vai sempre nos dar uma posição.
é Gabriel, né? É o nome do mentor, Gabriel. Marque bem esse nome. Então, depois, logo a seguir, vamos ver o texto, André Luiz continua nos contando. Não decorreram muitos minutos e Gabriel, o mais categorizado mentor da casa, deu entrada no recinto, acompanhado por um grande séquito, um grande cortejo de amigos. Se acomodaram em palestra bem afetiva, carinhosa, à frente da mesa, onde as pessoas estavam ali, as médiuns estavam sentadas. Aí, reunidas, as entidades de vida mental mais nobre, mais elevada, estabeleciam naturalmente uma larga faixa de luz que as sombras não conseguiam acessar e que tomava conta, que envolvia a maioria dos encarnados e desencarnados da grande reunião. Gabriel e os assessores nos abraçaram generosos. Poderíamos dizer que nós compartilhávamos brilhante festividade. Tão vivo se mostrava a alegria dos instrutores e funcionários espirituais da instituição. O trato, o cuidado com doentes e sofredores, tanto encarnados quanto desencarnados, não lhes roubava a esperança, a paz, o otimismo. Ali compareciam com o abnegado e culto orientador, que é o Gabriel, a quem Aulos não economizava os seus testemunhos de veneração. Além, do Gabriel, compareciam médicos e professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados, prontos para servir na lavoura do bem. Eles irradiavam tanta beleza e alegria que Hilário, tão deslumbrado quanto eu, retornou às perguntas que eram próprias do seu temperamento juvenil. Aqueles amigos, considerando as mensagens de luz e de simpatia que projetavam deles próprios, por acaso seriam altos embaixadores da divina providência? Olha a curiosidade. Poxa, tão iluminados, tão cheios de brilho. São embaixadores elevados da providência divina. Por acaso eles desfrutavam do convívio com os santos? O Hilário perguntando, viveriam em comunhão pessoal com Jesus, com o Cristo? Teriam alcançado a condição de seres impecáveis? O assistente sorriu bem-humorado e respondeu, nada disso, Hilário. Com todo o apreço, com todo o carinho e admiração que nós lhes devemos, é preciso considerar que eles são vanguardeiros do progresso, eles estão à frente, sem serem infalíveis. São grandes almas em abençoado processo de sublimação, credoras de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram. Contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena, e em cujo seio, em cujo meio se corporificarão, vão renascer de novo no futuro, através do Instituto Universal da Reencarnação, para o desempenho de preciosas tarefas. No entanto, à frente de assembleia de criaturas torturadas, que nós estamos observando, eles são faróis, isentos de errar. Eles são aqueles mais luminosos e que eles não erram diante de todo esse povão que está aqui? E Aulos continuou compreensivo respondendo, não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. Eles podem errar, é claro. Eles são altos expoentes de fraternidade e de conhecimento superior. Porém, guardam ainda consigo probabilidades naturais de desacertos, de equívocos.
Eles primam pela boa vontade, primam pela cultura, primam pelo próprio sacrifício no auxílio incessante aos companheiros reencarnados. Porém, podem ser vítimas de equívocos, que se apressam, contudo, a corrigir, sem a vaidade que, em muitas circunstâncias, prejudica os doutos da terra. Aqui temos, por exemplo, variados médicos sem o corpo de carne. Apesar de excelentes profissionais, devotados e beneméritos na missão que eles assumiram, não seria, contudo, admissível fossem promovidos de um instante para outro daquela ciência fragmentária do mundo onde eles se formaram, a uma sabedoria integral na ciência divina. Ao penetrarem as realidades da morte, adquirem novas visões da vida e se alargam os horizontes de observação. Eles compreendem que conhecem alguma coisa, mas esse algo é muito pouco daquilo que lhes compete conhecer no total. Entregam-se, desta forma, a preciosas cruzadas de serviço e dentro delas ajudam e aprendem. Trabalhadores de outros círculos, de outras experiências, de outras tendências ou profissões, encontram-se no mesmo regime, auxiliam e são auxiliados. Não poderia ser de outro modo. Sabemos que o milagre não existe com a derrogação, o cancelamento, a ruptura das leis da natureza. Somos irmãos uns dos outros, evoluindo juntos em processo de interdependência, no qual se destaca o esforço do indivíduo. Cada um tem que se esforçar para se melhorar. Bem, nessa altura do esclarecimento, que nós estávamos ali ouvindo felizes, Dona Ambrosina sentara-se ao lado do diretor da sessão, um homem de cabelos grisalhos e fisionomia simpática, que havia organizado a mesa orientadora dos trabalhos com 14 pessoas, em que transpareciam a simplicidade e a fé. Enquanto Gabriel se postava ao lado da médium, aplicando-lhe passes de longo circuito, como que a preparando com segurança para as atividades da noite, o condutor da reunião pronunciou uma sentida oração. Em seguida foi lido um texto edificante de livro doutrinário, acompanhado por breve anotação evangélica, em cuja escolha preponderou a influência de Gabriel sobre a do orientador da casa. Da leitura global, distinguia-se a paciência como tema mais importante. E realmente, a assembleia examinada no todo se mostrava flagelada por problemas inquietantes, reclamando a chave da conformação para realçar o reequilíbrio. Dezenas de pessoas se aglomeravam ao redor da mesa e faziam o quê? Exibiam atribulações e dificuldades. Estranhas formas de pensamento surgiam de grupo a grupo, denunciando-lhes a posição mental. Formas de pensamento. Aqui, dardos de preocupação, estiletes de amargura, nevoeiros de lágrimas. Mas ali, obsessores enquistados, encaixados, como se fosse um cisto na carne, encaixados no desânimo ou no desespero, entre agressivos propósitos de vingança, agravados pelo temor do desconhecido. Desencarnados em grande número suspiravam pelo céu, enquanto outros receavam o inferno, desajustados pela falsa educação religiosa recolhida no plano terrestre. Vários amigos espirituais, junto aos componentes da mesa diretora, passaram a ajudá-los
na exposição doutrinária, com base no ponto evangélico da noite, espalhando através de comentários bem feitos, estímulos e consolos. As fichas de cada um não eram declinadas, não eram contadas. Entretanto, percebíamos claramente que as pregações eram arremessadas ao ar com um endereço exato. Aqui levantavam um coração caído em desalento. Ali advertiam consciências descuidadas. Mais além, aquilo que se falava do evangelho, não é? Renovavam o perdão, a fé, a caridade e a esperança. Não faltavam quadros impressionantes de espíritos perseguidores que procuravam hipnotizar as próprias vítimas, induzindo-as ao sono provocado para que não tomassem conhecimento das mensagens transformadoras, que ali eram faladas, eram transmitidas pelo verbo construtivo. Muitos médiuns funcionavam no recinto, colaborando em favor do serviço de ordem geral a se processarem harmoniosos. Todavia, observávamos que Dona Ambrosina era o centro da confiança de todos e o objeto de todas as atenções. Ali ela parecia o coração do santuário, dando e recebendo como um ponto vivo da silenciosa união entre os habitantes das duas esferas distintas. Junto dela, em oração, foram colocadas numerosas tiras de papel. Eram o quê? Requerimentos, anseios, súplicas. De quem? Do povo. Recorrendo à proteção do além, nas aflições e aperturas e tormentos da existência. Cada folha era um pedido agoniado. Cada folha era um apelo comovedor. Nós vamos fazer a divisão do capítulo em duas partes. No próximo programa continuaremos, mas aqui já temos muitas descrições importantes para meditarmos. Vejam só, muita gente envolta, muito espírito necessitado, muitos pedidos, muitas solicitações. E apesar de haver vários médiuns, Dona Ambrosina era o centro do núcleo, era o núcleo daquele ambiente vibratório que todo mundo esperava, como aquela janela entre os dois mundos. Você viu quantas coisas são necessárias para manter o equilíbrio e para atender a todas essas pessoas. E enquanto o evangelho era sendo falado, era sendo explicado, aqueles que estavam ali iam recebendo mensagens que pareciam ser diretas para cada um dos seus problemas, sem que ninguém soubesse, sem que ninguém tivesse dito, tem um que é suicida, tem um que está pensando em matar a sogra, tem um que está querendo roubar o seu vizinho. Ninguém sabia. Mas a mensagem espiritual, canalizada pelos comentários, chegava a cada uma das necessidades daquela noite. Quem será que é essa Dona Ambrosina, hein? Vamos continuar anotando esses detalhes, porque no próximo programa nós continuaremos a falar e nós estaremos te comentando coisas muito úteis para você mesmo pensar a respeito. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Na próxima semana nós vamos terminar o capítulo 16 e eu espero que você possa já ir lendo, já vai lendo o capítulo até o final, porque vai ser muito bonito. Obrigado pela sua audiência, até o próximo Espírito da Letra e muita paz.